Uma das razões pelas quais este programa existe é para responder a perguntas. Perguntas importantes sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. Aquelas perguntas que você já se fez sozinho e acabou passando para outra página pensando: acho que nunca terei respostas para isso. O objetivo deste programa é que, ao encontrar respostas para essas perguntas, você cresça como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O Senhor quer que você compreenda a Bíblia e Ele deu a alguns o dom de serem pastores, apóstolos, mestres, profetas, tudo isso para o aperfeiçoamento da sua obra no ministério. Sentimos-nos honrados quando o Senhor nos envia com a missão de tornar o texto da Palavra de Deus acessível e compreensível, para que cada um possa viver isso depois, porque sabe do que se trata. A Bíblia suscita perguntas, e entre essas perguntas está esta aqui, que encontramos nas primeiras páginas da Bíblia. A gente olhou a história, viu de onde vieram Adão, Eva, toda essa família e de repente, bum! Ouvimos falar de Caim que se casa. De onde veio a esposa de Caim? Gostaria de dar uma resposta bíblica com a ideia de mostrar como Cristo está sempre no centro de tudo e como Deus, desde o início, estabeleceu um quadro para a reprodução familiar. Então vamos ensinar. Vamos crescer juntos. De onde veio a esposa de Caim? Vou estabelecer 5 bases e isso vai dar uma forma à resposta. Então, antes de tudo, antes que eu diga qualquer coisa, é importante que vocês guardem isso, porque vai ser útil durante toda a semana. Vou fazer o meu melhor para começar a lembrar disso, mas já é útil lembrar disso desde agora, de apresentar bem essa base. Não tentem entender o ontem usando os elementos de hoje. Eu repito, não tentem entender o que aconteceu há muitos anos pensando em um mundo que se parece com o de hoje. Eu já disse isso antes. Não tentem imaginar uma história na época bíblica pensando: mas por que ele não ligou simplesmente pelo telefone? Ora, os telefones não existiam. Vocês dizem: mas por que ele não pegou logo um carro? O carro não existia. Se você quer observar e entender um fato de uma época em que todas as coisas que te cercam hoje simplesmente não existiam, então isso exige um pouco, eu diria, de consciência e humildade para admitir: estou completamente fora do meu contexto. Eu preciso realmente compreender o contexto particular desse momento. Estamos no Gênesis, o relato que conta a origem da humanidade. É muito antes de nós. Nada disso se parece com o que temos hoje. Você precisa começar deixando de lado muitas coisas que existem hoje, que construíram nossas culturas, que formaram nossa moral e até mesmo a nossa fé. Você precisa abstrair certas coisas. À medida que avançarmos, você vai entender muito bem do que estou falando. A primeira verdade deve ser esta em nosso coração. Se quisermos entender e responder à pergunta: de onde veio a mulher de Caim? Primeiro, Adão e Eva, os únicos primeiros humanos criados. Se começarmos aceitando o fato de que Adão e Eva foram os primeiros humanos criados por Deus, isso é algo que a Bíblia não refuta. Por que insisto nisso? Porque existem teorias que sugerem que Deus, na verdade, também criou outros seres humanos em outros lugares. E então, Adão e Eva seriam apenas uma parte dos seres humanos. Portanto, o que teria acontecido é que Caim, na verdade, foi encontrar outros humanos que Deus também havia criado em outro lugar. Não. A Bíblia é muito clara. Ela não apresenta apenas Adão e Eva como as únicas primeiras pessoas que Deus criou, mas como a origem de todas as nações da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: Deus criou o homem à sua imagem. Ele o criou à imagem de Deus. Ele criou o homem e a mulher. Esse Deus que criou o homem e a mulher. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, os primeiros por meio dos quais toda a existência virá, criados por Deus. Gênesis 3, 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela foi a mãe de todos os viventes. Pela expressão todos os viventes, aqui não está falando de todos os animais, não. Ele está falando de todos os seres humanos depois. Deus fez essas duas pessoas que formam o primeiro casal da existência na Terra e por meio deles nascem todas as pessoas de todas as raças, de tudo o que existe para povoar o universo.
Como isso é possível? Não tente pensar nessa possibilidade hoje, já integrando a nossa história atual. Olhe para a humanidade, lá onde ainda não existe nada de tudo o que vocês conhecem hoje. Deus criou Adão e Eva, criou Caim, Abel através de Adão e Eva, porque são filhos deles, eles deram isso ao mundo. Deus criou a primeira família, o primeiro casal, que fez com que existissem filhos na terra, foi Deus quem criou. Toda a humanidade tem como mãe Eva e como pai Adão. E por meio de Adão e Eva, pelo primeiro Adão, o pecado entra neles e atinge toda a humanidade. Pelo segundo, Adão, Cristo, a salvação chega e está disponível para toda a humanidade. Então, vamos lembrar bem. Ainda estamos em Gênesis, hein? Vamos lembrar bem. A primeira coisa é que Deus, o primeiro casal da terra, Caim e Abel, foi Deus quem os criou. Eles são o primeiro casal, a fonte de toda a existência. E a Bíblia confirma em Gênesis dizendo que foi dele que vieram todos os outros. Todos os outros povos da terra foram criados. A partir desse casal, tudo existe. Segunda coisa a saber, então, se dissermos, ok, pastor, se você acabou de dizer isso, então você complicou a questão. Isso quer dizer que se todo mundo foi criado justamente por Deus, começamos tendo o primeiro casal da terra, Caim e Abel, quer dizer, na verdade, Adão e Eva. Então eles tiveram Caim e Abel e depois Caim matou Abel. Agora, de onde veio a esposa dele? Agora vocês precisam aprender algo importante sobre a figura de linguagem, sobre a forma de escrever da Bíblia e, em particular, do livro de Gênesis. A Bíblia apresenta o fato de que Caim foi expulso por Deus. Vamos ler para vocês aqui, porque, lá, eu não tinha planejado isso. Estamos em Gênesis capítulo 4. Acho que vou ler para vocês aqui. Estamos no versículo 4, capítulo 4, versículo 15. O Senhor lhe disse, se alguém matar Caim, Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Normalmente, tudo deveria começar aí. Nossa preocupação deveria começar aí. Se só havia Caim e Abel, e então Abel foi morto, longe dos pais justamente, Deus expulsou Caim. E por que Deus teme que alguém possa encontrar Caim? Se eles eram só, agora restaram 3. Eram 4, agora restaram 3. Por que Caim já teme que alguém possa encontrá-lo? Não se esqueçam, é Caim quem começa isso. Ele diz, eis que hoje me expulsas. Isso está no versículo 13 ou 14 agora. Eis que hoje me expulsas. Estou em Gênesis 4, versículo 14. Eis que hoje me expulsas desta terra. Ficarei escondido longe da tua face. Serei errante e vagabundo sobre a terra. E todo aquele que me encontrar, me matará. E soubsei. Ele imagina que existe alguém, que há outras pessoas em outro lugar. Ele diz que se alguém o encontrar, o mataria. E Deus, em seu discurso, ainda prova, sugere e mostra que, se alguém tocar em Caim, Caim será vingado. O versículo 16 diz, então Caim afastou-se da face do Senhor. Ouçam bem esse termo, face do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Rosto do Senhor. Ele se afastou da presença do Senhor e foi viver numa terra chamada Nod, que fica a leste do Éden. Caim conhecia sua esposa. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Então ele construiu uma cidade e lhe deu o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Medua. Você traz, Caim reconheceu sua esposa automaticamente assim. É como se um episódio estivesse faltando. Mas quando você lê os versículos 14 e 15, na conversa entre Caim e Deus, você já vê que ambos implicam que já existem outros seres humanos além do que já vimos. O ponto em que a história da esposa de Caim se torna um problema difícil de entender é quando as pessoas param para acreditar que Adão e Eva tiveram apenas 3 filhos. Quando você pensa que Adão e Eva tiveram apenas 3 filhos, então eles tiveram Caim e Abel. E quando Caim matou Abel, então eles tiveram 7. Então esse foi o 3º filho. Então é isso. Se você pensa que é só isso, é porque acha estranho. Em segundo lugar, isso acontece porque as pessoas também acreditam ao ler os textos. Os textos dizem, na verdade, o desconhecimento dos textos dá essa impressão de que na realidade primeiro vieram Caim e Abel. Alguns acreditam até que eles eram gêmeos.
Depois, quando Abel morreu, então Sete veio apenas para substituir Abel, que havia morrido e tudo mais. E isso faz 3 filhos. Não. No relato do Gênesis, há longos períodos entre os episódios. Gênesis, capítulo 5, versículo 4, me permite estabelecer a segunda base. A esposa de Caim, uma irmã ou uma sobrinha. Aqui estão as 2 possibilidades. Por quais razões? Você vai entender. É possível que a esposa de Caim tenha sido sua irmã ou sua sobrinha, ou seja, uma das outras filhas de Adão, ou então uma das filhas de um dos filhos de Adão e Eva. Gênesis, capítulo 5, versículo 4. Os dias de Adão após o nascimento de Sete foram 800 anos, e ele gerou filhos e filhas. Aqui a Bíblia diz que foi após o nascimento de Sete. É aí que se fala dos 800 anos. Quando você avança um pouco mais, vê aqui que Adão acabou vivendo quantos anos na Terra. E quando você começa a contar isso, faz esses cálculos e diz: quanto tempo, afinal, Adão viveu? Estamos no capítulo 5, acabei de ler para vocês o versículo 4. Adão com 130 anos, versículo 3. Com 130 anos gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Você consegue imaginar? Tudo começa no versículo 5. Este é o livro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Ele criou o homem e a mulher, os abençoou e os chamou de homem quando foram criados. Adão, com 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Os dias de Adão após o nascimento de Sete foram de 800 anos. 130 anos de existência, foi aos 130 anos que Sete nasceu. No capítulo 5 aqui, nem sequer se menciona Adão, Caim e Abel. Nem sequer se fala disso. Por quê? Porque o objetivo é mostrar a origem do povo de Israel e não falar de todos os filhos de Adão. Mas foi aos 130 anos de idade que Sete nasceu. Ou seja, no momento em que Adão teve Abel e Caim, ele ainda viveu mais 130 anos antes de ter esse filho especial chamado Sete. Sete não é o terceiro da família, é um filho especial através do qual uma história é traçada, uma história é contada. A própria Bíblia diz isso, né? Eu leio com vocês no versículo 4. A Bíblia diz: o dia de Adão, após o nascimento desse furacão de 800 anos, e ele gerou filhos e filhas. Isso não quer dizer que ao final de 800 anos, ele gerou filhos e filhas. Não. O texto diz que ele viveu 800 anos após o nascimento de Sete. Então, somando 800 anos mais 130, temos quanto? 930 anos. Nos 930 anos da vida de Adão, nesse número de anos sobre a terra, ele teve filhos e filhas. Adão não teve apenas Caim, Abel e Sete. Não. Adão teve muitos outros filhos. A Bíblia prova isso. Aliás, um dos autores dos livros históricos, que também é muito respeitado entre os teólogos, é Flaviano Joséfo, ou Flávio Joséfo, um historiador judeu que escreveu muitas coisas justamente na época de Cristo e assim por diante, mais ou menos nessa época. Ele escreveu muitas coisas e não o fez com um objetivo religioso, mas sim com um objetivo histórico. Ele relata certos elementos da tradição judaica e assim por diante. E aí, por exemplo, ele conta que na tradição judaica é bem reconhecido que Adão teria tido 33 filhos e 23 filhas. Portanto, é possível que Adão tenha tido 55 filhos. E isso não é a Bíblia que diz, faço questão de deixar bem claro. É apenas uma fonte oposta, uma fonte complementar, apenas para provar que, além da própria Bíblia, há outros historiadores que veem e que dão outros detalhes que podem apoiar o que estou dizendo. Portanto, não existiram apenas Adão, Caim, Eva e Sete. Não,
Mesmo entre esses 2 primeiros e 7, é provável que tenham existido muitos outros filhos e filhas. Porque não se esqueça, 7 nasceu. Nesse contexto, saibam bem, é possível que justamente na idade em que Caim vai morrer, ainda não tendo esposa, nessa idade, é possível que os outros irmãos, as outras irmãs, nascidas depois deles, já tenham ido para outros territórios e o lugar onde eles viviam não seja o único lugar onde os outros filhos de Adão e Eva viviam. E a partir daí, ele poderia ter encontrado uma de suas irmãs e se casado com ela e vivido com ela, ou uma de suas sobrinhas e vivido com ela. Ah, pastor, do que você está falando? Isso é incesto. É por isso que insisto que não se deve tentar entender o passado com os elementos de hoje. O conceito de incesto surgiu mais tarde, com o tempo. Ainda é preciso entender o que se quer dizer com isso. A Bíblia proíbe isso a partir da lei mosaica. É a partir de Moisés, depois de longos períodos passados na história, que se torna proibido que pessoas de parentesco próximo possam se casar por razões genéticas, razões de mutação, de mistura e justamente todas essas outras consequências do pecado com Adão e Eva. Mas nas primeiras gerações, nos primeiros seres humanos na Terra, isso não era um problema. Eles se casavam entre irmãos, irmãs, primos, primas. Casavam-se com laços de sangue muito próximos. Laços diretos assim. Casavam-se. Não havia consequências genéticas, não existiam esses problemas. O mundo cresceu, o número de pessoas aumentou. A partir do período mosaico, a partir da lei de Moisés, esses laços próximos começaram a produzir efeitos negativos. E Deus, que viu como as combinações de sangue estavam acontecendo, disse: parem, afastem-se, comecem agora a distanciar o laço de sangue. Mas na época isso acontecia. Aliás, Abraão, vocês sabem quem era Sara, não é? Era um pouco sua irmã. Ele se casou de certa forma com sua irmã. E isso era normal, e não era só no povo judeu. Vocês verão na história dos faraós, os faraós se casavam entre si, os filhos se uniam. Na história, em vários povos, e aliás, em alguns povos ainda hoje, na terra, o conceito de parentesco de sangue próximo é mais restrito do que em outros povos. Ok, esclareci isso. Alguns povos hoje ainda se casam entre primos porque o vínculo sanguíneo entre eles ainda é bem preservado. Mas em outros, a noção de proximidade já com primo, prima, às vezes até alguns vão mais longe. Quando você já é da família por afinidade uma vez, não pode se tornar da família por afinidade 2 vezes. Levítico, capítulo 18, versículo 6. É a partir daí que tudo muda. 18:6 a Bíblia diz: nenhum de vós se aproximará de sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não se pode mais se aproximar. Alguém com quem se tem proximidade sanguínea, o casamento já não é mais possível. A relação já não é mais possível. Mas na época, no início, antes da lei mosaica, as pessoas então se casavam com irmãos, irmãs, primos, primas, sobrinhas. De fato, alguém como Adão, se quisermos ser literais, Adão quase se casou com sua filha. Ou seja, Eva saiu dele e ele se casou com ela. Portanto, não imagine o casamento como você imagina hoje, buscando um povo totalmente diferente que viria de outro lugar. É o desdobramento da mesma família que começou a ocupar espaço na terra. E é sempre uma sobrinha ou uma irmã que Adão acaba se casando. O mistério desaparece imediatamente. Mas você precisa saber de mais uma coisa. O silêncio da Bíblia sobre certos detalhes é intencional. Há, de fato, 3 razões para o silêncio da Bíblia sobre certos detalhes. Às vezes, a Bíblia se cala ou não diz certas coisas porque os contemporâneos dos autores não precisavam dessa informação como um dado adicional. Hoje, eu posso lhes dizer uma coisa, subentendendo que vocês sabem, naquela época, como isso funciona, quem é o fundador da MCI. Certas coisas já são informações conhecidas. Mas outra pessoa poderia me ouvir apresentar um discurso no qual eu subentendo o nome de Michael sem poder pronunciá-lo e diria: mas afinal, quem é o verdadeiro fundador da MCI? Esse detalhe do qual você e eu não precisamos agora, porque é óbvio, muitos anos depois, outros vão... O som de Micael, sem conseguir pronunciá-lo, pensou: mas afinal, quem são os verdadeiros fundadores da MCI?
Esse detalhe que você e eu não precisamos agora porque é óbvio, muitos anos depois, outros vão precisar porque eles não sabiam. A maioria dos autores bíblicos não precisava justificar certos fatos porque seus contemporâneos, as pessoas a quem eles dedicaram diretamente esses escritos, conheciam esse fato. Deuteronômio 29 diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. A Bíblia é silenciosa sobre certas coisas porque Deus as mantém ocultas. Há coisas que Deus não... Ele considera que isso não é importante na história. Ele considera que esse aspecto pode nos distrair. Não estamos diante do caso da esposa de Caim, porque os elementos bíblicos estão ali justamente para nos mostrar a possibilidade de sua origem. Mas eu queria chamar nossa atenção para o fato de que a Bíblia não conta uma história como gostaríamos de contar hoje. A Bíblia segue uma linha muito específica. Ela conta uma história em particular. Ela nem sequer conta tudo. Ela nem sequer relata todos os fatos. A Bíblia não vai dizer: aqui está a primeira pessoa que descobriu o fogo. Não. A Bíblia traça uma história com uma linha muito particular. E as coisas que o Senhor esconde dentro disso têm um propósito. João 21:25 diz: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas em detalhes, penso que nem o próprio mundo poderia conter os livros que se escreveriam. Portanto, nem mesmo os evangelhos relatam tudo o que Jesus fez. Então, hoje, se você diz: não, na Bíblia eu nunca vi Jesus fazer tal milagre. A Bíblia não relata todos os milagres que Jesus fez. João é claro. Ele diz: se contássemos tudo o que Jesus fez, não haveria nem espaço em toda a terra para escrever cada coisa que Jesus fez. A Bíblia omite certas coisas intencionalmente, porque ou elas não são relevantes para o objetivo buscado, ou o Senhor quer se glorificar, Ele sabe o que esconde. As coisas ocultas pertencem a Ele. Mas a quarta coisa que essa verdade sobre a mulher de Caim nos ensina é que Deus age por etapas, segundo um plano. Quando você observa a Bíblia, como ela se revela, os detalhes que vão sendo revelados. Você sabe, em particular o livro de Gênesis, ele faz jogos com o tempo. Ele conta uma história, vai até certo ponto no tempo. Depois, a continuação da passagem, ao invés de seguir adiante no tempo, não. O próximo capítulo começa em algum lugar dentro desse tempo que já passou. Imagine que a Bíblia conta o ponto 1, vai até o ponto 10 no primeiro capítulo. O segundo capítulo, em vez de começar no ponto 10, o segundo capítulo retoma a partir do ponto 3, que não estava claramente bem detalhado, desenvolve muito bem o que aconteceu no ponto 3 e continua isso até o ponto 16. Então, o segundo capítulo retoma algo do ponto 2 e avança rapidamente até o ponto 14 e desenvolve melhor o ponto 14 antes de chegar ao ponto 18. Acho que minha explicação foi clara. Na verdade, no Gênesis a gente faz esse tipo de jogo o tempo todo. Avançamos no tempo e depois voltamos no tempo contando o que aconteceu. Um detalhe que não desenvolvemos bem, que não tínhamos focado direito. Voltamos a ele e depois seguimos adiante no tempo. Frequentemente, entre Gênesis 1 até Gênesis 4 e até mesmo até Gênesis 8, há esses jogos em que avançamos no tempo e depois voltamos novamente. Mas em tudo isso sentimos Deus revelando seu plano passo a passo. Há uma revelação progressiva do plano divino. Atos 17:26 diz: Ele fez que todos os homens, saídos de um só sangue, habitassem sobre toda a face da terra, tendo determinado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A Bíblia é clara e nem sequer considera a possibilidade de haver outra fonte para a existência do ser humano. Todos os homens vieram de um só sangue. Isso está em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, e confirma mais uma vez que todos os seres humanos na terra vieram de um só sangue, incluindo a esposa de Caim. Isaías 55, versículos 8 a 9, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus amigos, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. A razão pela qual focar na esposa de Caim não era tão útil para compreender.
para que pudéssemos descobrir qual era o seu nome, isso acontece em um plano que se revela progressivamente. Talvez não o sejam também, mas certamente teremos tempo para falar sobre isso do outro lado, quando ele voltar para nos levar à glória. Quinta coisa que gostaria de compartilhar com vocês hoje, e acredito que o mistério foi revelado, de onde veio a esposa de Caim, ficou claro de entender. A esposa de Caim sempre vem da mesma família, porque ele está situado em uma época em que, casar-se de forma consanguínea era possível, era aceito. Isso nem era um problema, porque a proibição do casamento entre pessoas com laços de sangue direto e parentes próximos só surge a partir do período mosaico. E naquela época não havia problemas genéticos. Os homens ainda estavam nesse estado puro de sua existência. Portanto, eles se casavam entre irmãos e irmãs, todos eles tinham então a mesma origem sanguínea. Todos se casavam diretamente entre si. De certa forma, é preciso saber que os seres humanos ainda se casam dentro da mesma família. Mas, na verdade, agora existe uma distância sanguínea. Ou seja, porque se todos viemos de Adão, ainda somos uma espécie de mesma família. Mas naquela época, esse problema não existia. Portanto, a Bíblia prova que antes, depois de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram muitos outros filhos. Não se esqueça de que Adão viveu 930 anos. Ele teve muitos outros filhos. E o filho que chamamos de Sete, que conhecemos como o terceiro nome entre os filhos de Adão, se conhecemos Abel e Caim, e só depois conhecemos Sete, não se esqueça, Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. E a Bíblia confirma, na mesma passagem de Gênesis 5, versículo 4, que ele teve vários filhos, várias filhas e vários meninos. Quinta coisa que prometi, então, lembrem-se disso. Cristo continua sendo o ponto central, mesmo nos mistérios. Mesmo onde Deus deixa um ponto que nos parece misterioso, não se esqueçam, a Bíblia é escrita tendo uma única pessoa em mente, a revelação do Filho de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 27 diz: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que a seu respeito constava, o que dizia respeito a ele. Jesus explica aos discípulos no caminho de Emaús, começando pelo Antigo Testamento, desde a lei de Moisés até os profetas. Ele lhes mostra em todos os lugares onde se falava dele que se revelaria. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Antes mesmo que Abraão existisse, antes que Abraão fosse, eu sou. Foi ele mesmo quem disse isso. Amados, na história da Bíblia, em todos os mistérios, na história de como se conta a existência na Terra, não se esqueçam, estamos tentando contar o filme de Cristo. Estamos tentando contar o filme do Salvador da humanidade. E começamos pelo motivo de termos precisado do Salvador. Olhem em que estado a humanidade estava e vejam como ele veio, e eis o que ele promete para o amanhã. A esposa de Caim não é um mistério que não possa ser resolvido. A esposa de Caim é apenas talvez alguém que poderia ter sido sua sobrinha ou sua irmã. E naquela época era normal casar-se assim. Por quê? Porque Adão teve muito mais filhos do que pensamos. Adão e Eva não tiveram apenas 2 ou 3 filhos. E não se esqueçam, Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos de vida. Ele teve muito mais filhos, muito mais filhas e muito mais filhos do que acreditamos. Portanto, é a mesma família, sem esquecer que de Adão, todas as raças, todas as nações do mundo saíram fundamentalmente dele. Todo o sangue inicial é o de Adão? Acredito que já dei a resposta. Fiquei rodeando o assunto, tentei insistir, dar mais esclarecimentos e espero que vocês continuem comigo, porque amanhã tenho mais uma pergunta difícil cuja resposta pode realmente surpreender vocês. Deus abençoe vocês.